Então é isso, pessoal, vamos falar um pouquinho da agenda, né, vamos ter aí IPCA como principal, número, né, na abertura. Tivemos antes, né, do IPCA, tivemos alguns dados na madrugada, principalmente aí do Reino Unido, dados do mercado de trabalho. Variação no número de desempregados subiu e subiu forte, tá, de 10.000 na expectativa do consenso para 50.000, contra um dado anterior de um acréscimo de 8.000. Então subiu bastante aí o número de desempregados no mês de maio no Reino Unido. Taxa de desemprego no Reino Unido subiu, de 4,3 para 4,4. E aquela visão que a gente tinha parece que vai se desenhando. Alex, qual visão? A visão de que o Reino Unido passaria a cortar juros, né, na sequência aí do BCE. Então nós temos aí praticamente alguns números que foram divulgados na madrugada confirmando essa leitura, tá? Tivemos números de otimismo entre pequenas empresas nos Estados Unidos e o número veio para cima, em 90,5, dado conflitante com os PMIs, né? Tanto o PMI aí da ISM como, né, da S&P Global, não todos, né, mostrando até de serviço um pouco mais forte, industrial mais fraco, mas conflitante no sentido de que o otimismo entre pequenas empresas por esse dado até um número maior que o esperado, né? E os dados de PMI mostrando até um indicador de antecedente, né, um pouco mais fraco, tá? Como eu falei para vocês, nós vamos ter agora às 9 horas, daqui 21 minutos, IPCA. Como eu também pontuei, eu acredito que as falas do Haddad e tudo o que aconteceu, né, sobre aquele evento fechado, todo o peso que foi dado em relação à credibilidade do arcabouço fiscal, né, tudo ou seja, resumindo, tudo o que aconteceu de sexta para cá, eu acho que perde um pouco, né, o peso que o IPCA teria hoje. Por quê? Porque o IPCA é um dado de retrovisor, tá. Então, obviamente, se nós estamos tendo um peso maior futuro de depreciação em relação à expectativa do comprometimento do governo com o fiscal, obviamente, esse risco que nós estamos esse aditivo de risco que nós estamos tendo de sexta para cá, vai contaminar esse PCA. Então, provavelmente, esse PCA não vai captar tudo isso que a gente teve de sexta para cá. Então, por isso, né, se nós não tivéssemos, né, tido aquela sexta-feira passada bem amarga, eu diria que o peso, né, do IPCA hoje seria aí, 60%, 70% contra o peso do IPCA contra, né, o que a gente já estava de balança de risco, mas agora eu acho que o IPCA perdeu muita força, acho que hoje deve estar em 30%, 70% uma balança de risco em relação aos ruídos, com as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tá. Então é um dado que obviamente o print, né, o headline vai acabar fazendo preço momentâneo, mas o mercado, né, agora passa a olhar para frente, passa a olhar justamente para os acontecimentos futuros e principalmente, né, sobre os editoriais que nós tivemos de ontem para hoje, e a impressão que passa é que o jornalismo, né, econômico está tentando passar um pano para o Fernando Haddad, né, o jornalismo econômico colocando aí que o Haddad vai levar para o presidente Lula uma meta aí de aumento de despesa até 2,5 acima da inflação. Só que o estrago já foi feito em que ponto, né? Ele já colocou na mão do mercado que quem decide é o presidente Lula. Então, tudo isso que está sendo colocado agora, né, não passa de, vamos dizer assim, mero ruído e ruído, né, para piora. A gente só vai ter, basicamente, tudo isso se dissipando, né, essa nuvem, né, negra se dissipando, se realmente nós tivermos uma materialização do executivo, né, convergindo para uma política mais comprometida, em gastar menos, né, arrecadar mais nem dá para falar, né, porque a gente já está batendo recorde de arrecadação. O problema agora é que você precisa atuar na ponta da despesa, né, na ponta dos gastos, e isso praticamente num ano eleitoral, né, fica meio que, não vou dizer impossível, mas pouco provável, tá? Então, na minha visão,
O IPCA, claro, vai trazer alguns movimentos na hora que for divulgado, mas na minha visão perde um pouco, tá, o peso daqui para frente. Até nós temos a materialização desse fiscal, tá? Bom, vamos ter também aí 5 para as 10 índice Redbook anualizado, meio-dia e meio, leilão de T-bills de 52 semanas, 1 hora, perspectiva energética de curto prazo divulgado pelo Departamento de Energia americano, 1h45, discurso de Elderson, presidente não, membro aí do BCE, 2 horas, não preciso nem falar, né, pessoal, 2 horas leilão de títulos americanos de 10 anos. Então aqui pode, né, colocar um despertador, vai trazer volatilidade, tá. E aí para fechar, né, basicamente a agenda americana, estoque de petróleo bruto divulgado pela agência API, tá. E aí mais para o final do dia, mais dados ali da Nova Zelândia, Japão, e para fechar, né, o dia, às 10h30 da noite, CPI chinês, tá? Se esse CPI chinês vier mais fraco, né, pode trazer preocupações. Por quê? Porque as commodities já estão perdendo preço, já estão caindo. Parte dessas quedas que nós estamos vendo é por conta, né, de um mercado enxergando uma alta demanda, tá, dos estoques chineses, e outra preocupação também com o aquecimento perdendo força, né, o aquecimento econômico, né, vamos dizer assim, o desempenho econômico dos Estados Unidos, provavelmente, né, sendo aí um trigger, né, para essa queda das commodities depois de PMIs mais fraco, tá bom? Então vamos lá. Feito aí o panorama da agenda, a gente segue agora com o overview do mercado externo. Bom, bolsas nos Estados Unidos até acelerou um pouquinho mais a queda, tá? Estava com quedas mais discretas, agora já passa a cair 0,34 o S&P 500, Nasdaq recua 0,34, Dow Jones 0,43 e o Russell 0,73. Natural, né, até recuar um pouquinho. Ontem batemos em novos recordes e agora, né, a gente chega já próximo daí da divulgação do FONC. Amanhã temos decisão do FONC. Não é esperado nenhuma grande mudança, mas a gente tem que lembrar que o mercado chegou até a especular que já poderíamos ter corte em julho, né? E na minha visão, não vamos ter cortes antes, né, de uma, vamos dizer assim, de uma preparada de terreno, tá? Então, mesmo que nós pensamos que poderia ter corte, né, ou, né, mesmo que a gente trabalhe com corte de juros em setembro, na minha visão, o Fed não tem, né, a intenção, né, de cortar sem antes preparar terreno. Então, por que que essa reunião, tanto essa como a de julho, vai ser importante? Porque na minha visão, se realmente o mercado estiver certo, não é a minha visão, eu acho que só corta uma vez, mas se realmente o mercado estiver certo, ele vai ter que preparar o terreno ou amanhã ou na reunião de julho, tá? Então, a ver, certo? Então vamos lá, pessoal, bolsas na Europa. Também amarga, né, preocupados e na expectativa da decisão do Banco Central americano, estoque 50. E não é só isso, né, dados também do Reino Unido geram uma preocupação na atividade também da economia da zona do euro, né, acabamos de falar aí do mercado de trabalho do Reino Unido. Então, estoque 50 com uma queda de 1,16, Paris 1,26 de queda, Londres recua 0,98, DAX da Alemanha 0,80 de queda, Madrid 1,66, Itália 0,34. A China volta do feriado, amargando aí quedas, né, o CSI 300 0,87 de queda, o SCC Composto 0,76, também não gostando dos sinais que a atividade global tem, né, mostrado, e uma preocupação a mais, tá? A preocupação a mais é justamente sobre eleições, né, na região da zona do euro, e que aparentemente se desenha um cenário mais protecionista, o que, traduzindo um cenário protecionista, gera, vamos dizer assim, barreiras, né, sobre essa economia, essa relação comercial, Europa e China, dado, né, que a China usa ali de algumas práticas que é muitas vezes condenada, né, por grandes economias, né? Que práticas são essas, Alex? Subsídios excessivos, né? Então, isso acaba fazendo com que a Europa
com essa visão agora mais de direita, possa lançar sobre a economia chinesa algumas barreiras. E aí não tem como, bolsa sentiu, índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,04, já em Seul, o índice Kospi 0,15 de alta, Nikkei 0,25 de alta e o Nifty 50 0,02 de alta. Taxa de juros aqui praticamente vai ficar na mão aí na abertura, né, do IPCA fechado de maio, mas temos um cenário que, se o IPCA vier dentro do esperado ou levemente abaixo, já tivemos agora também de manhã o IPCS, tá? O IPCS fumou, o IPCS acelerou alta aí para 0,25 na primeira leitura de junho e subiu em 4 das 7 capitais, tá? Então, se nós tivermos um cenário de um IPCA dentro do esperado ou mais fraco, pegando um cenário de curva de juros também arrefecendo um pouco, poderemos ter uma curva de juros local também enfraquecendo um pouco, né, ou seja, fechando um pouco as taxas, tá? Vai ficar na mão mesmo do IPCA às 9 horas. Bom, curva de juros global, nós temos alguns yields, né, recuando e recuando bem, por conta, inclusive, dos dados da economia do Reino Unido. 10 anos da Alemanha cai 0,22, França 2,80 de alta, subindo quase 10 pontos, tá? E aí a França praticamente repercute, né, aquele avanço, né, do parlamento de direita, né, a Marine Le Pen tendo aí vamos dizer assim, a Le Pen, né, tendo um grande avanço, né, sobre o parlamento francês, e aí, né, acaba gerando sempre um pedido de prêmio, né, nos títulos soberanos. Então, 10 anos aí da França, trabalha com uma abertura de 9 pontos. O Gilt de 10 anos cai 2 pontinhos, 0,46% de queda, também sentindo dados internos no mercado de trabalho. Treasuries, temos a de 2 anos, caindo 4 pontos, 0,84. 3 anos caindo 6,6 pontos, 7 pontos, tá? 1,43%. 10 anos recuando quase 4 pontos, tá? 0,83 de queda, ou seja, um cenário de fechamento das taxas americanas, né? Não só nas vésperas de decisão do Banco Central americano, mas também, né, a algumas horas do leilão de 10 anos. Lembrando, 2 horas, leilão de 10 anos de título americano. Atenção para esse horário, tá? Moedas, fumo, né? DXY para cima, 0,21 de alta. O dólar frente ao peso mexicano, pessoal, subindo 0,80. O dólar frente ao peso mexicano tá uma loucura. Só esse mês, né, já está quase que igualando aí ao real. O real perde 10% no ano. O México já está quase perto disso, só que com um detalhe, né? Praticamente em 2 semanas, né? O que a gente está aí 6 meses entregando, o México conseguiu alcançar a gente em 2 semanas, né? Chegou até a estar pior, tá? O dólar chegou a subir quase 2% na madrugada, né? Após o anúncio de que a Cláudia Berimbau, né? Não é Cláudia Berimbau, tá, pessoal? Cláudia Chimbal pretende colocar em votação uma mudança constitucional, onde a escolha para os presidentes do judiciário seria feito por voto popular, né? Todas essas medidas acabam sempre gerando mal-estar, e aí tivemos então o dólar frente ao peso mexicano disparando, chegou a subir 2%, agora arrefeceu um pouco, 0,80 de queda, tá? Dólar frente ao rende sul-africano recua 0,06, dólar frente ao dólar canadense 0,14 de alta, dólar frente ao dólar australiano 0,26 de alta, dólar frente ao quênia neozelandês 0,06 de alta. E por que o dólar sobe frente às moedas exportadoras de commodities? Porque as commodities estão embicando, tá? Nós vamos ver mais à frente, mas já adianto que as commodities estão embicando, ruim, né, para termos de troca. Dólar frente à coroa sueca 0,40 de alta, dólar frente ao franco suíço cai 0,12, e frente ao euro, né, o euro recuando aí 0,30. Na minha visão, o euro, né, se enfraquece mais, até me estranhou naquela semana passada, né, pós-decisão do BCE, ele está rodando a 108 alto, né? Para mim, esse euro dólar, o nível que ele tem que estar rodando é abaixo, inclusive, até de 105, 106, tá? Então, para mim, tem espaço para cair mais.
Commodities metálicas, índice Bloomberg de commodities 0,56 de alta. Minério de ferro 1,42 de queda, perdendo a região aí de $104, volta a namorar, fletar, né, com aquela região de $100 e provavelmente é lá que vai beliscar. Cobre, 2,09 de queda. Pessoal, o minério, só para falar em números aí, né, o minério já tem quedas, de próximo aí de 10% e o cobre, que estava subindo 30% no ano, e até por uma expectativa, né, de que o setor de inteligência artificial iria demandar mais cobre, e não só isso, né, como os dados também mostram que a produção de veículos na China subiu e subiu forte, a maior produtora, né, de veículos elétricos agora, criou-se a expectativa de que a demanda por cobre, né, seria muito forte. Então chegou a subir 30% no ano, já voltou 10%, tá? E aí tudo isso por conta, né, de estoques, né? Estoques elevados, e aí mostra também um enfraquecimento só por conta dos estoques, mas também uma queda que acaba sendo também, vamos dizer assim, favorecida por conta, né, da queda de alguns indicadores de antecedentes, tá? Alumínio 0,33, o ouro 0,15 e a prata 1,84 de queda. Já nas commodities agrícolas, café 0,29 de alta, soja 0,27 de queda, milho 0,17 de alta e o trigo 0,49 de alta, tá? Petróleo cai 0,48, o Brent e o WTI 0,75, tá? Cenário ruim aí para termos de troca, tá? Bom, ADRs, né, para fechar aqui, vamos falar de ADRs. ADR da Petro 0,07 de alta, ADR da Vale 1,67 de queda, também sentindo aí, né, a queda do minério, e o EWZ 3,32. Tá errado isso aqui, tá, gente? Provavelmente você teve, como é que fala? Tem alguma coisa aqui no EWZ que não computou, tá? Mas não é essa variação não, tá? Quer dizer, tem alguma coisa que computou, porém não foi, muitas vezes você tem até o X Pessoal, dividendo, né? o pessoal comentou, parece que é dividendo, viu, Alex? Então, Bom às dia. vezes fica X dividendo aí e acelera. Então vamos lá, pessoal. Agora falar um pouquinho do técnico, tá? Começar aqui pelo índice futuro. Divisor de águas na região aí dos 121.480, 121 e 500. Lembrando, vence amanhã esse contrato, então, né, fiquem espertos, né? Hoje, olhando aí para a foto do vencimento, na minha visão, quem está, né, com a faca e o queijo na mão é o vendido. Então vai ser muito difícil para o comprado, né, conseguir, de repente, brigar por um nível de preço mais alto. É impossível? Não é, né? Mas dado a balança de risco, dado o cenário global, dado o preço de commodities, é muito difícil a gente imaginar que o comprado, né, vai conseguir brigar, né, por esse vencimento para cima, né? Claro que amanhã tudo pode ser que a gente durma no Iraque hoje, amanhã a gente acorda na Suíça, mas vai depender muito, né, do overnight também de hoje para amanhã. Mas tudo indica, né, que o comprado praticamente vai acabar perdendo essa, tá? Bom, divisor de águas aí na região de 121.500, para baixo temos um pontinho no 121, 120, depois só aquela mínima, tá? No 120, 350, mínima de sexta-feira, perdendo essa região do 350, do 20, 350, só o 19,014 e o 18,140, tá? Para cima, né? Imaginando aí um rock balboa, né? Vésperas véspera de vencimento de contrato, imaginando que, né, o Rock Balboa, o índice consiga levantar da lona e queira aí entregar um pullback. Precisa ganhar o divisor de água, 121.430, levar o 122.200 e aí sim a gente passa a olhar para o 22.865, 23.490, 23.900 e aquele 24.500, tá? Pelos contratos em aberto, índice e mini índice aqui, ó. Pelos contratos em aberto, índice e mini índice, ponta comprada do não residente aumentou ontem a compra em 8.800 contratos, né? Tá aí brigando, ele não larga o osso e também não tem o que fazer, né? Por quê? Porque esse cara ele não vai zerar.
né? Ele vai ter que brigar por um cenário onde ele vai tentar fazer com que caia menos, né? Mas não tem como ele praticamente, né, conseguir ganhar essa. Então ele tenta, né, de alguma maneira fazer com que caia menos, tá? Então ele ontem comprou 8.800 contratos. Essa realizada do vendido, né? Ontem o vendido realizou 6.000 contratos, tá? Ponto a vendida de 6.000. Só que vocês têm que tomar cuidado, porque é aquilo que eu falei. Muitas vezes o player já não tem mais como aumentar o book. Então o que, que ele faz? Ele diminui um pouco para marretar no dia seguinte ou no dia do vencimento, tá? Ponta vendida diminuiu 5.900, ponta vendida do local também vendeu 9.700 contratos, né? Foi aí um dos que mais vendeu, 8.500, o saldo vendedor, ponta comprada aumentou 1.100, bancos também aumentou 2.500 as vendas, tá? Compra aumentou 1.400, saldo vendedor de 1.000 contratos, e a ponta comprada, né, aproveitou o repique que o mercado em algum momento entregou ontem e aliviou um pouco aí 5.000 contratos, tá? Mas segue aí bem comprado e provavelmente hoje vai ter mais stops, tá? Já o dólar, vamos lá para o dólar. Divisor de águas aí na região dos 5.354, 5.354. Precisa perder esse, né? Se quiser olhar para os níveis ali de 25 novamente, 25.901, 25.0901, antes, né, de tentar olhar para baixo do 300, quem sabe 5.272. Situação difícil também. Já no curtíssimo aqui, a gente tem até uma LTB aqui, que na minha visão, se superar essa LTB, tá, já vai começar a olhar para aquelas máximas do 98 e 43. Tá? O mercado hoje se desenha um cenário ruim para termos de troca, um cenário de dólar levemente mais forte. Tá? E pelos contratos em aberto, porrada, tá, gente? Ponta comprada ontem, dólar e mini dólar, cadê aqui, ó? Dólar e mini dólar, aumentou 29.700 contratos, tá? O gringo comprou um caminhão ontem, ponta comprada comprou quase 1,5 bi de dólar. Ponta vendida aumentou 4.000 contratos e o saldo comprador do não residente ficou em 25.000 contratos. Contraparte da compra do gringo, cara, vocês perceberam que praticamente nós estamos entrando na terceira semana que só o gringo comprado aumenta, só o gringo comprado segura esse dólar. E o mais curioso, tá? Nós até tivemos venda de exportador. Banco vendeu 11.900, jurídica não financeira vendeu 3.300, tá? E fundo local, né, até aumentou também venda, 10.000 contratos, mas não foi o suficiente para segurar, tá? Não foi o suficiente, perdão, para derrubar esse dólar. Ponta comprada do gringo segue aí sustentando e provavelmente, né, vai ainda segurar esse osso aí da compra, tá? Então a gente agora encerra aí, né, o call de abertura, vamos para o trading, vamos para a sala ao vivo aqui do TC.